Senhoras e senhores, estamos de volta. Nesta quinta-feira tem São Paulo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil no Morumbis. E é por isso que nós estamos aqui, para falar de time. Tem questões fora do time. O FIDIC está fazendo água. Então, para que serve esse negócio? Só para o time contratar jogador fraco? Para que serve? Então, falaremos sobre isso. E o São Paulo encara o Atlético Paranaense. Terceira prioridade, né? É brasileiro, Libertadores, não necessariamente nessa ordem. E por último, a Copa do Brasil. Poupar ou não poupar? O que fazer? Com um elenco tão curto e tudo mais. Isso vai ser assunto aqui desse vídeo. Mandem aí as suas mensagens também, dê os seus likes, inscrevam-se no canal, venham com a gente. E quero lembrar, claro, como sempre, que o canal Arnaldo Tironi tem o apoio da KTO, dê o seu palpite na KTO. Nós já demos o nosso palpite sobre Atlético Paranaense, São Paulo Atlético Paranaense, você pode dar o seu também, participar da Liga do Milhão, competir comigo, com o Arnaldo, com o Denilson, com o Foman, com todo mundo. E é bem legal, você pode ganhar até 1 milhão. Vai com calma, jogo para maiores de 18 anos. Muito bem, Arnaldo, vamos lá, começando por dentro de campo. São Paulo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil, o que fazer? Poupa o time? O que o Crespo indicou? O que deve ser? O que deve acontecer nesse jogo que acontece nessa quinta-feira no Morumbi, que deve estar frio, hein? Pois é. Bom, primeiro que, Tironi, foi difícil dar o palpite KTO dessa vez, porque a gente não tem muito a ideia de qual São Paulo e de qual Atlético jogarão nessa noite de quinta-feira no Morumbi, por conta das prioridades dos dois times serem outras no momento, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco do Atlético, que está padecendo na Série B do Brasileiro, mas o São Paulo tem essa situação de frente tripla colocada novamente. E aí, eu acho que a sinalização do Crespo na coletiva pós-Fluminense foi de que ele preservaria jogadores nesta frente tripla no jogo da Copa do Brasil, a despeito do jogo ser na quinta em casa, ou seja, com intervalo grande para domingo e ser em casa sem viagem. Mas deu a entender que, tendo a situação no brasileiro ainda encalacrada, a Libertadores vindo aí e muitas limitações para mexer no elenco, no time, ele deu o sinal de que vai preservar jogadores fundamentais, não vai colocá-los desde o início, ao menos na partida contra o Atlético nesta quinta-feira. Seria poupar. Quantos? O São Paulo não tem hoje um elenco capaz de poupar um time inteiro e ter um time reserva para jogar uma competição, como já teve em outros tempos e outras situações, né? Aí a questão, a engenharia do Crespo é preservar os mais desgastados e mais fundamentais, tendo uma equipe suficientemente forte para colocar no campo e sair na frente nesse mata-mata, né? Eu imagino que o Odair Helma do Atlético esteja lidando mais ou menos com a mesma situação, guardando evidentes proporções. Sim, mas aí a pergunta, bom, não dá para poupar todo mundo, mas vai poupar quem? Quem que não pode mais jogar porque está cansado? Essa é a questão que está colocada e a gente vai debater aqui também. Isso. Tem algumas dicas, né, de quem pode ser Tem dica que saiu poupado. na coletiva, por exemplo, na última coletiva, que ele falou assim, do Mike, me parece que o Mike vai para o jogo. Você não tem essa sensação? Não. Mas Não? depois eu explico por quê. Mas não foi mais ou menos isso que ele deixou a entender depois Essa daquele foi a jogo? dica do Crespo de que ele pouparia. Ele colocaria um menino que nunca atuou, se ele tivesse em condições boas, ele vem de uma lesão muscular. Então seria poupar o Cedric, que é o único lateral direito, e arriscar num jogador que nunca atuou com a camisa do time profissional, né? Já seria um indício de poupar. Mas o Mike, por exemplo, não aparece nas fotos tradicionais pré-treino, pré-jogo, né? No treino a pronto. Então, eu desconfio que ainda não seja desta vez. Mas aí tem posição para a gente desmembrar. Vamos desmembrar posição por posição. Mas o que você não pode desmembrar, meu caro Arnaldo Ribeiro, é a Golcase e tudo que a Golcase oferece neste mês,
nessa promoção especial de Dia dos Pais. Site com até 70% de desconto, tá? Tá É na isso mão. que eu vou fazer. E tem coisas legais de Dia dos Pais para você. Primeiro eu vou falar o que tem, ó. Tem o que é um combo. Garrafa Fresh, mais o copo Vibe, que é nada menos do que isso aqui que está nas minhas mãos. Juntos? Combo juntos. Esse Tipo combo, assim, ó. exatamente. Esse combo aqui, ó, sai por menos de R$ 220. Só que tem que correr. Vai lá, Ah, porque não, esse é o copo, né? Pera aí, então volta aí. Volta o garrafa fresh com o meu copo, amigo, é isso? é isso. Vamos Usando lá. o cupom Arnaldo Tirone. Que mais? Capinha de celular. Comprou uma, leva duas. Cada uma sai por menos de 25. Essa Tá. garrafa aqui, ó. Urban. Que é essa pretinha pra você pôr no Aí sim. carro. Coisa linda. Aí Menos de sim. R$ 80. Garrafa mais barata do seu time, ó. A Fresh que eu acabei de mostrar. Lindona. Que tá aqui, ó. Garrafa de 950 ml é mais barata que a de 650. Menos de R$ 150 sai. O copo, que eu não tinha até outro dia, até eu descobri que o Arnaldo tinha um meu lá com ele, menos de R$ 129. O copo do seu dia a dia com o menor preço do mercado. E por aí vai, meu amigo. Fora a promoção de Dia dos Pais que está rolando, que você pode personalizar a sua capinha, por exemplo, colocando a sua filha linda no cangote aqui e personalizar com o nominho dela. Nominho dela no Sim. bolso de cima, seu nome na sua camisa, o cabelinho igualzinho da Joana ou da Madalena. Fica legal pra caramba. Personalizar capa, celular, garrafa, é muito legal. Vai lá no site, usa o link que está na descrição, usa o QR Code que está na tela. Muito bem, você fez o desafio, nós vamos lá, vamos por posição, de 1 a 11. Vamos lá. Vamos rápido, porque eu sei que o tempo urge. Tá Mas bom, eu acho que Jandrei? a primeira posição já dá um indício de que o torneio será ou não tratado como terceira opção. Não foi pelo Zubeldia, pelo contrário, acho que o Zubeldia se complicou muito quando tratou o Náutico como prioridade da semana, as duas partidas, né? Não vem sendo assim que a direção trata com Copas, né, em nenhum momento, mas mais ou menos é o indício que alguns outros clubes deram, como o Flamengo, que possivelmente fará o mesmo contra o Galo pela Copa do Brasil, e na Europa normalmente acontece isso, né? E eu digo, por quê? O que tem a ver na Europa? A Europa é o local de formação do Crespo como treinador. A Copa local é normalmente o terceiro torneio em importância, atrás da Liga e da Champions. A nossa Champions é a Libertadores, né? Então, eu imagino que pelo discurso, sem ser tão claro, e pelo elenco curto, o Crespo esteja tratando Libertadores e Campeonato Nacional de uma forma e a Copa do Brasil de uma outra forma. Na Europa, costuma jogar a Copa o terceiro goleiro, né? Então, ou o segundo goleiro, né? Ou reserva. Nem o goleiro titular vai para a Copa normalmente, o que poderia ser um sinal de que Jandrei teria uma oportunidade com o Crespo. Ele já não teve mais oportunidade na reta final, quase não jogou essa temporada, né? Depois do Paulista, ele não jogou. O Rafael está jogado todas, pendurado no brasileiro, né? Mas essa é um sinal. Se você chegar no Morumbi uma hora antes do jogo e sei lá, Jandrei, você vai ter um sinal claro de Mas, priorização. Aí é um mas sinal. qual é o sinal hoje? Claro. Não temos sinal nenhum. Qual o quê? O sinal hoje, quarta-feira. Entre os dois, eu não sei. Essa eu acho uma coisa mais difícil de responder, porque Então não tá tem o bom. sinal nenhum. Até o Então tá. preparador de goleiros é novo, né? Então não É sabemos. o Beleza. Nepote. Não sei. Tá. 3 zagueiros. Continua, será? Eu acho que sim. Eu acho que ele não vai mexer no Bom, aí sistema. não tem muita salvação. São os três aí. Alan Franco, Então, Sabino e Arboleda. A não ser que ele invente alguém improvisado. então o Ferrarese está suspenso. Suspenso. O Alan Franco está com um desgaste acentuado, né? Excesso de partidas tem saído em todas as partidas, né? Mas aí, se ele quiser preservar um além do suspenso Ferrarese, ele vai ter que improvisar, como você falou. E a gente não viu nenhum jogador sendo improvisado ainda na linha de três, né? Pode ser aí o segundo sinal de um time
realmente reserva, o goleiro reserva e alguma improvisação na zaga, né? Tá. Aí laterais, já deu um spoiler que não tem Mike, então vai ser o Cedric. A não ser que ele invente alguma Então, coisa também. as imagens do treino tem bastante Cedric e pouco, e não tem Mike. Então, aí por exclusão, não tem outro, né? Aí possivelmente Não é ele. seja o Cedric, né? Então, Até essa é uma quando o cara questão. vai aguentar jogar tanto, mas enfim, tudo Exato. bem. Aí na esquerda, o Enzo ou Wendel, também não tem Aí tudo invenção. bem. Aí acho que é o menos problemático do momento, né? O Bom, Enzo jogou contra o Fluminense, pode ser que o Wendel comece dessa vez, né? bom, então o que temos até agora? No poupar, não poupou ninguém. Por enquanto, tá todo mundo aí. Como assim? Não, assim, né? Até onde a gente chegou no time. Ah, Goleiro, eu laterais tô dizendo assim, e zagueiros, tá, é todo mundo que tá jogando. Não tem. é porque é o setor mais difícil de poupar, né? Sim, beleza, Ou beleza. você troca o goleiro e improvisa a zaga, o que eu acho que pode até acontecer. Eu não Uhum. duvido, pela sinalização do Crespo. Eu Vamos acho que pode, adiante. eu acho que pode acontecer as duas coisas. Ele pode trocar o goleiro e improvisar na zaga. Adiante. Meio campo. Aí é mais simples, né? Se ele for usar um primeiro volante, ele tem o Luan, Pablo, Negruti, Pablo Maia. Negruti, Luan. Eu acho que possivelmente ele utiliza um primeiro volante. Pablo Maia, vai que é o mais titular desses aí, É, né? Que tá na primeira fila, no começo, tá. Aí depois, aí tem quem? Tem Bobadilha, tem aí Alisson, tem Marcos Antônio. eu acho, e Bobadilha, né? Os três Isso. estão jogando. É. E acho que pelo menos um dos três vai jogar. Porque aí seria. Não dá para jogar com dois volantes iguais, né? Seria quebrar a dinâmica. Aí acho que é se sentir entre Bobadilha e Marcos Antônio quem está mais Cansado. cansado, tem menos Ou, risco de lesão. ou em outra medida, quem faria mais falta se bater na madeira É, é. saísse. Aí talvez seja o Marcos Antônio para sair. Aí seria, vai, é, Pablo Maia, Alisson and Não, acho que o Alisson não. O Alisson, a forma dele, o desgaste dele atuando com meia tem sido a maior ainda do que Marcos Antônio e Bobadilha, né? tá. E ele é mais velho, enfim, eu acho que vai jogar ou o Marcos Antônio ou o Bobadilha, né? Aí é uma. Tá. Ah, o Marcos Antônio faz mais falta e se machucou recentemente. Verdade. Mas o Bobadilha também, se você considerar o que foi a temporada 2025, foi até mais utilizado por conta dos compromissos da seleção paraguaia. Ele tem data FIFA, ele não está também lindão na Tá. foto, né? Sim. No São Paulo ele tinha jogado pouco, mas ele vem jogando pouco a temporada. Eu acho que é a questão do Crespo, de fato, consultando ali definir o que fazer, né, com esses três. Eu acho que pode até ser Pablo e Alisson, mas eu também vejo o Alisson na situação dos outros dois. Ele tem jogado assim como os outros, né? O Oscar jogou quantos minutos contra o Corinthians? 10, né? 10. Aí o É. Alisson entrou na maratona dos outros dois, né? Bom, mas dito isso, e aí? Pablo Maia, vamos que queira poupar. Então vai ser Pablo Maia, aí Bobadilha, aí Alisson. Ou Bobadilha Não, aí. aí que tá. Aí eu acho que aí ele tem duas opções: ou utilizar dois dos três, ou colocar, ou para começar o jogo, o Rodriguinho, que tem entrado Pois é, sempre no lugar do eu Alisson, pensei nisso. né? Talvez, se é para poupar, talvez esse seja o cara para jogar. Aí É, seria Pablo Maia, Rodriguinho e mais um. pois é, o Rodriguinho tem entrado nos últimos jogos todos, entrou bem, fez aquela jogadaça lá contra o Fluminense, né? Ainda não começou jogando com o Crespo, mas poderia ser uma oportunidade, né? E por fim, no ataque, Aí é é, mais fácil, eu acho que o mais fácil. Você tem um cara que deve jogar porque está suspenso contra o Inter, o Ferreirinha, que tem jogado no ataque. E aí o par do Ferreirinha pode ser qualquer um, menos o Luciano, que sim, tem que ser poupado, na minha opinião, né? pode ser o André Silva que foi poupado contra o. Ele entrou no É, final, né? Entrou no entrou final só nos contra o. últimos minutos, né? Então pode ser Pode ser Ferreirinha e ele, André. pode ser o Tapia, pode ser, sei lá, né? Ferreirão, não?
Ferreirinho e Ferreirão sem, Não. sem centroavante. Ferreirão de qualquer forma. Foi Ferreirão, sei lá, Ferreirão e. Tá, Talvez se sei o lá. Ferreirão fosse, se o Ferreirinho não pudesse jogar, né? Mas como ele pode jogar, eu acho Ele que fica apareceu entre o nas Tap. fotos do Ferreirão? Não. Também não. Os jovens não estão, não é a Era Zubeldia que tem a pressão para os jovens. Aliás, não é a Era Zubeldia pela pressão dos jovens, nem a pressão de priorização. Acabou a pressão. O Crespo faz o que ele quiser. É. Né? E acho que a questão aí só não pode ser o centroavante, pode ser o André, pode ser o Tapia, só não pode ser o Dineno, que ele também não está disponível, porque já jogou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Tá, em resumo, por mais que a gente fale, não, vai poupar, tem que poupar, não sei o quê, vai poupar Malemar, porque também não tem tanta gente, vai ter que ser desse jeito e ponto final. E o Furacão, hein? Então, se você reparar, a gente fez um time bem Frankenstein aí. Não, fez, De poupar mais de meio time. mas ainda assim tem muito jogador titular. Porque não tem outra. Tem alguns sim. que não tem outro jeito, né? Isso mesmo. E o Furacão também vive o mesmo drama. Tá encalacrado na Série B, faz uma campanha ruim na Série B, né? Exato. Então, o Furacão, ele tá em 11º na Série B. Ele tem como prioridade subir para a Série A. O Odair realmente entrou, não melhorou tanto assim a campanha do time. Vem de um empate contra o América fora de casa. Vai jogar contra o Paysandu no próximo domingo na Arena da Baixada, considerado um jogo fundamental. Crucial. Então é possível que ele também preserve jogadores para o jogo do final de semana. O informe do último treino do Atlético, o zagueiro Aguirre, que veio do Nacional de Medellín, e o lateral esquerdo, Léo, Derek, foram preservados do treino, então esses caras não devem jogar. Se tivesse uma decisão, eles jogariam. Então, eles seriam 2 poupados. Além deles, está fora o Esquivel, que é aquele bom lateral esquerdo gringo, está machucado, e os 3 experientes, o Madison, o Raul e o Luiz Fernando. Então, assim, no time que deve jogar, primeiro, o Atlético está jogando com 3 zagueiros também, como o São Paulo. Não é como o Fluminense, que o Odair vai colocar 3 zagueiros para espelhar o São Paulo. Ele vem jogando com 3 zagueiros, certo? Uhum. Aí a dúvida é se ele, no time que sobrou, o tipo do São Paulo, se ele vai preservar mais alguém do jogo. A minha principal dúvida é o Viveiros, que é o atacante colombiano. Esse tem uma história interessante. É o artilheiro da Libertadores pelo Nacional de Medellín e foi contratado por uma bala pelo Furacão, né? Ele já fez os 2 gols no último jogo contra o América, é muito bom jogador. Então o São Paulo não vai enfrentar o Viveiros na Libertadores, mas vai enfrentar na Copa do Brasil, curiosamente. Por exemplo, se o Viveiros, talvez ele preserve o Viveiros para o domingo, ele leve para o banco, mas não coloque. Né? É uma dúvida que ele tem. E a outra é no meio de campo entre os 2 veteranos. Tem jogado, ora o Patrick, aquele mesmo, jogou pelo São Paulo, fez uma boa temporada com o São Paulo, depois brigou com o Rogério Ceni e depois não emplacou mais, foi mal no Galo, mal no Santos e continua meio fora de forma, ou o Juliano, aquele mesmo, do Santos, do Corinthians, tal. Tem jogado um ou outro. O Patrick jogou no final de semana contra o América, então talvez comece o Juliano. Outros jogadores conhecidos da torcida São Paulo não joga com certeza, que é o Léo Pelé, na linha de 3. Aquele, capitão do time. O outro é o Allan Kardec, que é reserva, mas se o Viveiros não jogar, talvez ele tenha chance de começar. Né? O Atlético, quando caiu para... Está vivendo uma crise a lá Corinthians, né? Um caos, o Petralha, todo-poderoso, voltou para o poder, mas voltando para o poder, ele afastou os 4 líderes do elenco do ano passado, mandou embora, na verdade. Afastou não, mandou embora. Fernandinho, ele mesmo. O Thiago Heleno foi capitão do time um tempão, agora foi jogar no Remo. E os 2 que passaram pelo São Paulo, o Pablo e o Nicão. Ele pegou os 4 e responsabilizou os 4 pela queda. Sim. Só que aí eram 4 caras que conheciam muito bem o Atlético. O Atlético hoje também é um time sem liderança, sem referência. Sem
E é assim que vai para o Morumbi nesse jogo. Tem alguns bons jogadores ainda, o Zapelli, meia argentino, vai jogar. Como eu falei, o Esquivel, se não tivesse machucado, ia jogar, é um muito bom jogador. Esse Viveiros, eles têm. E uma curiosidade: o goleiro voltou a ser o Santos, ele mesmo. Aquele. Que foi revelado no Atlético, depois foi para o Flamengo, seleção brasileira, rodou, voltou para o Atlético e agora é o goleiro titular. A arbitragem eu até sei, Ramon Abate Abel, depois de ter uma arbitragem contestadíssima no fim de semana pelo Brasileiro, ele mesmo, né? Putz, ele e Wagner Riuei no VAR, ou seja, a combinação explosivíssima. Uhum. Eu vi que já vendeu 20 mil ingressos, mas já vendeu mais, né? Já vem. Então, 20 mil ingressos foi até amanhã da. Até o final da terça-feira. Então não tinha sido contabilizado ainda o total de quarta. Mas eu acho, pelo frio, pela não sei o que, a expectativa é de um público inferior aos 35 mil pessoas. Né? A direção não fez promoção alguma. Contra o Náutico tinha feito promoção na Copa do Brasil, agora não. E aí tem uma questão, né? Para quem não for ao Morumbi, tiver com frio e tal. Não é um jogo de TV aberta, né? É um jogo da Prime Video, Amazon Prime, né? Não é um jogo também do Sport TV. Então, para ficar atento, se não for ao estádio, na transmissão. Então, muita gente agora, os jogos do São Paulo, os últimos foram transmitidos em TV aberta, e não se acostume tanto assim, porque desta vez, se não for ao estádio, a solução vai ter que ser acompanhada pela Prime Video. Isso. Nós estaremos lá e vamos passar frio, sim, senhor. Sim, agora, para fechar, a torcida aceita numa boa se o time ou poupar e não for bem? Você acha que ainda está na lua de mel aceitável? O Crespo ainda está vivendo sua lua de mel? Claro que tá, né? Ele acabou de fazer 3 partidas. Em caso de derrota, aquela coisa toda. Não, mas aí eu não sei. O que ele tem, acho que o que ele acumulou o crédito, quer dizer, crédito do trabalho anterior, da saída do Zubeldia, da chegada boa dele, para fazer o que ele bem entender com a Copa do Brasil. Essa é a questão. E, diferentemente do Zubeldia, eu acho, ele vai fazer o que bem entender. E não ir na toada da diretoria de tentar equilibrar todos os pratos. Aí é com a torcida, meu. Torcida do São Paulo, se boa parte se voltou contra o antecessor, porque o antecessor queria fazer tudo, aí é com a torcida do São Paulo. Se ela entender que o time tem condição, sem conseguir fazer uma troca na zaga e na lateral, de jogar 3 frentes, com um monte de machucado, tendo aí a Libertadores chegando, aí é com a torcida do São Paulo. Muito bem, então é isso aí. Amanhã, nessa quinta-feira, estaremos lá e tem live depois do jogo, certo? A live, o jogo é às 7h30, né? E a live começa mais ou menos pouco antes das 10 horas, certo? Naquela caprichada madrugada ali no Morumbi, invadindo a sexta-feira. Nem tanto invadindo, né? Porque é 9 e tal. Mas a gente vai esperar o jogo do Flamengo, a gente faz aquela coisa. A gente começa umas 10, vai até esperar. Fica tranquilo. Zoom. Flamengo também vai poupar. Valeu.